Queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? O livro de Neemias, né? Ontem vimos a primeira parte e que bom tem sido, né? Eu espero que o seu coração esteja cada vez mais se voltando e amando a palavra do Senhor com uma intenção e um desejo ardente, né? Pela palavra dele. Espero que o seu coração esteja cada vez mais querendo conhecer o Senhor e descobrir as coisas novas que ele tem a falar todos os dias, né? Eu já li a Bíblia inteira algumas vezes, mas toda vez sai algo novo, né? Toda vez aparece algo novo e dessa vez não tem sido diferente, né? Eu tenho recebido algumas coisas novas do Senhor. Então, que você também possa desfrutar disso, né? Eu espero realmente que isso esteja acontecendo. E vamos lá, vamos começar, né? Já deixa seu joinha, já deixa seu comentário aí, já compartilha o vídeo, deixa seu papel, sua caneta, seu marca-texto, tudo aquilo que separadinho, para que se o Senhor falar também você poder anotar. Amém? Que o Senhor possa realmente tocar a sua vida no dia de hoje cada vez mais. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos, obrigado, Senhor, por falar conosco. Pedimos ao Senhor, continue, Senhor, falando conosco. Continue colocando ao nosso coração, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor desejar derramar sobre nós. Pedimos ao Senhor, Pai, abra o nosso entendimento para que possamos entender, compreender e ver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Neemias, capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas, para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhe disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar as travas, as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente às suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei um registro genealógico dos que foram prisioneiros a voltar. Assim estava registrado ali. E aqui a gente vai ler, continuar, né? Perdão, gente. Neemias, essa parte de Neemias capítulo 7, e ele também está registrado em Esdras capítulo 2, que a gente já leu. Mas agora a gente vai ler e ver segundo o que Neemias registra aqui no próprio livro. Mas é a mesma coisa, tá ok? É o mesmo texto, mas são os dois registros importantíssimos, né? Dos que voltaram. Continuando, Neemias 7, versículo 6. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um da sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172. De Safatias, 372. De Ará, 652. De Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818. De Elão, 1.254. De Zatu, 845. De Zacai, 760. De Binui, 648. De Bebai, 628. De Asgade, 2.322.
de Adonicão, 667, de Bigvai, 2067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Hassum, 328, de Bessai, 324, de Harife, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Asvemavete, 42, de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1254, de Harim, 320, de Jericó, 345, de Lode, Hadid e Ono, 721, de Senaá, 3.930. Os sacerdotes de Jedaías por meio de família, de Jesua, 973, de Imer, 1.052, de Passur, 1.247, de Harim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salom, Ater, Talmon, Acube e Hatita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Hassufa, Tabaote, Queiroz, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanã, Gibdel, Gaar, Reaías, Rizim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bessai, Meunim, Nefulzim, Bequebuque, Hacufa, Harur, Balselite, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias e Hatifa. Os descendentes dos servos de Salomão. Os descendentes de Sotai, Soferete e Perida, Jaala, Darcor, Gidel, Cefatias, Hatil, Poquerete, Hassebaim e Amon. Os servos do templo, os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adom, Imer, mas não puderam comprovar as suas famílias, eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Rebaías, Racós e Barzilai, homem que se casou com a filha de Barzilai de Gileade, que era chamado por aquele nome. Esses procuraram os seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registros foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160
60 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Neemias, capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem, na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz ao raiar da manhã até ao meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro diante do povo e estes podiam vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor e o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém e Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatia, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos os permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante as festas do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murta, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu, trouxe os ramos e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios e nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta às águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde o dia de Josué, filho de Num,
Até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Neemias capítulo 9. No 24º dia do mês, os israelitas reuniram-se e jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelitas tinham que se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus, em pé na plataforma. Estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasebineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo dizendo: Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e todos os que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu destes vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Se tu és, Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpristes a tua promessa porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouvistes o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, contra todo o povo da sua terra, pois sabias que com quantas arrogância os egípcios os tratavam. Alcançastes renome que permanecem até hoje. Dividistes o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitada. Todos os que conduzem de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu descestes no monte Sinai, dos céus lhes falastes, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes destes ordens e decretos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome, deste-lhes pão do céu, na sede, tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retirastes o teu maná
que os alimentava, e deste-lhes águas para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com os reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muita árvore frutífera. Comeram até se fartar e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinha advertido que se voltassem para ti e te fizessem ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti dos céus, tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então abandonavas as mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvia, e na tua compaixão livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, da tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste, pois és um Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferentes a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agistastes com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes, mesmo quando estavam no meio deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes destes, eles não te serviram, nem abandonaram os teus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra, que deste aos nossos antepassados para que usufruísse dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhe parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Neemias, capítulo 10. E esta é a relação dos que assinaram. Neemias, o governador, filho de Hacalias, e Zedequias, Sereias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim,
Maacias, Bilgail e Semaías. Estes eram os sacerdotes. Dos levitas, Jesua, filho de Azane, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel e os seus colegas Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Hasabias, Zacur, Serabias, Sebanias, Rodias, Bani e Benuni, dos líderes do povo. Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgabe, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Hassum, Bessai, Harife, Hanotote, Nebai, Magpias, Messulão, Erizim, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Hassub, Haloés, Pileia, Sobeque, Reum, Hassabina, Maacéias, Aías, Anã, Ana, Maluque, Harim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para vender no sábado ou dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar na terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas da lua nova e festas fixas, para as ofertas sagradas e para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias, os sacerdotes, os levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro dos nossos filhos e a primeira cria do nosso rebanho, tanto ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para o depósito do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e a nossa primeira oferta de cereal, do fruto de toda a nossa árvore e do nosso vinho e azeite, e traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhara os levitas quando receberão os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 do dízimo ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.